Depois de alguns meses sumidos, voltei e garanto para vocês com um vídeo que vai valer a pena, vai ser um conteúdo muito rico, que é como estudar há um mês para o Enem. Eu garanto que eu vou trazer para vocês uma perspectiva um pouquinho diferente daquilo que tem sido tratado e da maneira que tem sido tratado. Fala pessoal, eu sou o Matheus Custódio, dono desse canal. Sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como estudar há um mês antes do Enem. A primeira coisa que a gente tem que ter em vista ao tratar desse tema é que conforme se aproxima a prova, vocês têm que entender que naturalmente o sentimento de ansiedade, seja você naturalmente ansioso ou não, ele tende a se aumentar, certo? A prova chega perto e você fica mais ansioso. O que acontece? Essa ansiedade te deixa muito mais suscetível a tentar coisas mirabolantes, a tentar planos muito diferentes, a tentar principalmente mudar a tua rotina que vem de um ano em um mês, sendo que isso daqui não é possível. Tá? Então vocês veem alguns vídeos que falam de coisas importantes, tratam de informações importantes, com a proporção entre provas, simulados, a tua rotina, como tem que ser estabelecida, fazer prova antiga ou não fazer prova antiga, enfim, tudo disso eu vou tratar aqui no final do vídeo. Só que antes disso existe um pré-passo, um passo inicial, que é você organizar a sua rotina, você entender como que a sua rotina vai funcionar dentro das suas possibilidades de ação, tá? Essa possibilidade de ação ela é crescente. Olha, se eu não estou naturalmente aumentando a minha disciplina ao longo do ano, se eu não estou treinando o meu corpo para ter horas e horas a fio de estudo, eu não vou conseguir fazer isso num dia, tá? Repentinamente. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar é como organizar e como conseguir adquirir uma disciplina para que esses 30 dias, para que esse mês antes do Enem seja um mês produtivo. E aqui eu trouxe 4 pilares para trabalhar com vocês sobre a organização nesses 30 dias, certo? Pilares simples que vocês podem colocar em prática hoje, inclusive peço que vocês coloquem em prática hoje, porque eles vão frutificar muito bem nos próximos 30 dias adiante. O primeiro pilar é o que eu chamo de impulso versus capacidade de ação. Não só nos estudos, mas em tudo que a gente faz na vida, percebam que existe uma diferença entre aquele clique que você tem, aquela vontade, aquele impulso inicial em fazer alguma coisa e a capacidade de ação que ele vai gerar. Por exemplo, você pensa num dia, nossa, não, minha vida está muito bagunçada. Hoje eu vou parar de usar as redes sociais em excesso. Hoje eu vou organizar as minhas coisas, organizar a minha rotina. Vou estudar, fazer mais sem exercício, corrigir aquele simulado, beber 2 litros d'água, fazer atividade física. E realmente, parece que naquele momento você tem um impulso muito claro, como se aquela ação fosse inevitável. Fala, olha, eu estou pensando nisso agora, mas é inevitável, amanhã eu vou começar, ou hoje eu vou começar. Só que você percebe que 5 minutos depois desse impulso, uma hora depois, um dia, uma semana depois, cada vez mais ele é decrescente. Ou seja, quanto mais você demora para agir em função daquele impulso inicial, menos efetiva fica a tua ação. Então, o que você precisa fazer com as informações que eu vou te dar agora no final desse vídeo? Você vai pegar e montar a partir delas um cronograma, um tabelamento, um planejamento, de modo que você consiga enxergar as suas tarefas a longo prazo e consiga colocá-las em ação hoje mesmo, tá bom? Então, tudo que eu vou te falar aqui, tabele para que esse impulso ele seja menos diminuído possível. Ah, acabou o vídeo, fechei a aba do YouTube, eu já vou fazer exatamente isso aqui e amanhã eu começo. Se você faz esse primeiro passo simples aqui, que é tabelar, planejar e colocar em ação imediatamente, as dicas que eu vou te dar aqui vão ser muito mais efetivas, tá? Vão ser muito mais produtivas, porque a chance de você deixá-las de lado é muito menor. Maravilha? Então esse daqui é o primeiro ponto que você precisa ter em mente. O segundo já responde provavelmente um questionamento que você teve, se você entendeu o que eu falei no primeiro ponto. Você falou, não, beleza, eu vou fazer isso, mas como que eu evito então que esse meu impulso, essa minha capacidade de ação, ela seja muito decrescente ao longo da semana, ao longo dos próximos 15 dias, dos próximos 20 dias, de modo que eu vou chegar ali perto do Enem na mesma situação que eu estou hoje? Como que eu controlo esse impulso para que ele seja ao menos constante ao longo dos dias? E aí que entra a importância desse planejamento que eu falei e você ter muito claro o que você está fazendo de modo individual e racional, tá? Se você entende a base de tudo que eu estou te passando aqui, dos conselhos que eu estou te passando, ou dos conselhos que outras pessoas mesmo aqui no YouTube estão te passando, fica claro para você que aquele planejamento que você montou, aquele tabelamento que você fez, ele tem um intuito conjunto. Então você está ali fazendo o simulado na quinta-feira, daqui 2 semanas, você vai entender que aquele simulado ele tem uma função específica. A função que ele ocupa é a função de te ensinar os modelos de prova, de te habituar o teu corpo àquela prova, de te fornecer materiais para revisão ao longo da semana. Então,
Uma vez que você faz esse cronograma e nesse cronograma entende o intuito de cada coisa ali, a função de cada coisa, você passa a ter uma perspectiva de ação conjunta. Ou seja, tudo na tua rotina passa a estar conectado. Entende? Você não faz mais coisas isoladamente. Agora eu vou sentar aqui e fazer 20 exercícios de física. Aí depois você termina e fala, não sei, vou fazer outra coisa agora. Agora eu vou fazer 20 exercícios de história. Depois eu vou fazer 5 de biologia. De modo que as tuas ações elas parecem estar meio desconectadas uma das outras, certo? Então, vencer essa incapacidade de ação no longo prazo é você entender a conexão entre as tuas ações, entender, portanto, a função de cada uma das coisas que eu te passo aqui. Maravilha? Esse daqui é o segundo ponto. Terceiro e quarto pontos, eles estão agrupados porque eles agem juntos na tua capacidade de trabalhar, na tua capacidade de render, de estudar ao longo de um dia, tá? Então eu sentei, começou meu dia segunda-feira, como que eu garanto que ali dentro, até agora eu estava falando de macro, né, numa visão um pouco mais macro, como que você garante a tua produtividade, a tua organização a longo prazo. Agora esses dois pontos aqui, eles vão garantir a tua produtividade no dia. Primeiro, é como eu falei no início do vídeo, você não vai mudar completamente a tua rotina, você não vai mudar completamente os teus hábitos, você não vai mudar completamente a tua capacidade de atenção, a tua capacidade de concentração em um dia, tá? Só a decisão ela não é suficiente para que você consiga fazer isso. Então a primeira coisa que eu aconselho para vocês, identifiquem já hoje, já amanhã, ao longo do dia de vocês, como que funcionam os ciclos de produtividade. Eu rendo muito das 8 às 11 da manhã. Importante isso, guarda essa informação. Aí das 2 às 5 eu não rendo tanto, depois eu rendo bastante de novo das 6 às 8. Então eu tenho aí 5 horas, digamos, como 5 horas produtivas, né? Das 8 às 11, depois das 6 às 8. Então guardem essas informações. Por quê? Porque uma vez que você tem isso na cabeça, fica muito mais simples para você colocar em prática o ponto 4, que são os momentos que eu chamo de deep work, trabalho profundo, tá? Momentos de trabalho profundo. O que você vai fazer? Ao invés de tentar diluir ao longo do teu dia essa organização macro que você fez, o que você vai pegar? Pegar momentos de pico de produtividade, eu sei que eu sou muito produtivo ali das 8 às 11, desligar o teu celular, desligar as distrações, sem intervalos, você vai sentar, colocar a bunda na cadeira e ficar ali, 3 horas, das 8 às 11. Mas é muito tempo, eu não consigo ficar assim, se for, você ficar assim nos primeiros dias. Por quê? Porque depois você vai ter tempo para mexer no celular, tá? Depois do meio-dia às 2, digamos, ali eu tenho um tempinho para me distrair, para cochilar, para mexer no celular, mas enfim, tenha os teus picos de produtividade muito claros na cabeça e coloque esses picos de produtividade como momentos de trabalho profundo, que você vai, de fato, imergir ali no teu trabalho, você vai imergir ali no teu estudo, tá? E só aquilo ali vai existir para você, só aquilo ali vai existir para você. Porque muitas vezes você fica com aquela tara de estudar, eu vou estudar 12, 14 horas, tá, mas você não consegue ficar uma hora primeiro concentrado. Então, encontre os teus momentos que naturalmente são mais produtivos e coloque instantes, coloque horas de trabalho profundo nesses momentos de concentração mais naturais para você, tá? Por quê? Porque você consegue, primeiro, mensurar e você consegue ter um trabalho um pouco mais produtivo. Se você ficou ali das 8 às 11 e não mexeu com nada nos seus estudos, você sabe que você teve 3 horas líquidas de estudo, tá? Olha, ali você perdeu um tempinho, divagando, né? Olhando pro teto, olhando pra parede, mas é muito menor do que o tempo que você perderia no celular. Então você tem ali 2 horas e meia, 3 horas líquidas de estudo contabilizado. Depois de noite, você tem mais 2 horas líquidas, mais 1 hora líquida contabilizada ali. Então fica muito mais fácil para você mensurar e, consequentemente, evoluir no teu rendimento. E segundo, você consegue ser muito mais produtivo, porque 3 horas bem feitas, sentado assim na cadeira, prestando atenção somente nos teus estudos, elas vão render muito mais do que das 6 às 6 se você está disperso, se você está no celular, se você está fazendo outras coisas. Então, separe esses horários de alta produtividade e inicie os seus estudos ali, na medida que for possível para você dentro da tua capacidade hoje, certo? Se você coloca esses 4 tópicos em prática, eu garanto que o que eu vou te falar aqui para os próximos 30 dias vai ser muito, mas muito, muito mais efetivo do que você disser, não, amanhã eu vou começar, eu já vou estudar 14 horas, já vou estudar 16 horas. Tá, muito provavelmente, se você está aí no nível básico, você não vai conseguir, porque a tua capacidade de atenção ela é incapaz de reter a atenção por tanto tempo assim. Comece usando as suas habilidades naturais, a tua capacidade natural a teu favor, eliminando as distrações e iniciando ali um trabalho profundo. Isso daqui vai fazer com que o teu trabalho renda muito mais, com que o teu estudo renda muito mais. A partir disso, uma vez que a gente entendeu isso, então a gente pode partir agora para a distribuição entre as tarefas básicas no nosso dia a dia. Eu trato como distribuição de tarefas básicas porque não há nada mirabolante que você possa fazer que vai funcionar no último mês. Faz isso e teu estudo vai ser completamente transformado.
Então não existe. O que vai acontecer é que nós vamos pegar aquelas tarefas que são básicas pra gente, que são simples pra gente, que muito provavelmente você já vinha fazendo ao longo do ano, e simplesmente reagrupar, realocar elas no nosso estudo, tá bom? A primeira dessas tarefas básicas é o simulado, tá? Por quê? Porque a partir de agora você começa a substituir simulados por provas antigas. Porque ainda que tanto os simulados quanto as provas antigas elas tenham um teor conteudista, ou seja, você faz aquelas questões ali para ver se você sabe ou não aquele conteúdo, para ver se você vai acertar ou não aquela matéria, a partir de agora, os teus simulados, mais especificamente das provas antigas, elas começam a ganhar um teor de modelo, ou seja, um teor de conhecimento de modelo de prova, que é não só se você sabe aquele conteúdo, mas você sabe como ele é cobrado no Enem. Eu sei que você pensa, não, eu já sei que eletrodinâmica, eu sei que ondulatória, eu sei que cinemática aparece de tal, tal e tal forma no Enem. Só que uma vez que você começa a fazer as provas e intencionalmente colocar o teu olhar nos padrões, nas repetições, naquilo que parece para você como um modelo Enem, a coisa fica muito mais clara. Então, a partir de agora, o que você tem que priorizar é as provas antigas, fazer um bom cronograma de provas antigas, de preferência daquelas que você não fez ainda, e buscar observar nelas é essencial isso aqui para os últimos 30 dias. Os padrões, as repetições, a tipo de questão que aparece sempre aqui, que tipo de questão que está se repetindo, como que as alternativas dessas questões semelhantes são construídas, quais são os distratores aqui, como que ela coloca o enunciado, qual que é a contextualização. Tá? Comecem a colocar as provas antigas na rotina de vocês, mas não só colocar e fazer por obrigação, mas fazer com um olhar atento, de modo que você consiga identificar quais são os padrões ali, porque isso vai ser muito frutífero para você chegando na prova, tá? Esse é um fator essencial, você entender como que a banca do Enem é elaborada, como que o modelo do Enem é elaborado. Em paralelo com esse cronograma, é óbvio que, assim como a gente já recomendou várias vezes, vocês vão separar algumas das provas, de preferência as mais recentes, para resolver na semana do Enem, sempre antes, tá? Que a gente chama de maratona de provas. Então ali, domingo, é a prova do Enem, primeiro dia do Enem. Então na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você vai resolver uma prova do primeiro dia. Seja aí 2020 regular PPL, 2021 regular PPL, 20 regular PPL, 19 regular. Ah, beleza, resolver essas 5 provas. Para que você chegue ali no dia, para que você chegue na tua prova, já com uma consciência corporal maior, olha só, eu sei como que meu corpo vai responder, eu sei mais ou menos qual que é o modelo da prova, para você simplesmente se adaptar nessa última semana, chegar ali mais tranquilo, certo? Então, priorizar provas antigas, treinar o teu olhar para essas provas antigas, identificar padrões, repetições, desde a contextualização até a construção das alternativas, e separar 5 boas provas para que você resolva na última semana. Essa é a maneira que você vai tratar os simulados e as provas antigas a partir de agora, nesses próximos 30 dias. E como eu falei lá no início do vídeo, lembre de tabelar, lembre de colocar isso no papel para ficar mais fácil de você cumprir. Segundo ponto, matérias novas. E essa daqui é outra dúvida que aparece bastante. Ah, vale a pena eu continuar vendo matéria nova? Agora eu simplesmente vou continuar na revisão, vou continuar no simulado e aprofundamento e deixar as matérias novas de lado. Olha, tem duas coisas que você precisa considerar aqui. A primeira delas é, vale a pena ver essas matérias? Certo? E a resposta vai ser sim, inevitavelmente, no primeiro caso. Que é aquele caso que você está vendo toda a matéria e o teu cronograma, ele acaba agora apertado, daqui uma semana, 2 semanas e meia, eu acabo meu cronograma. Falta só eletromagnetismo e pêndulos para eu ver. Então você vai lá e vai ver essas matérias se elas estão dentro do teu cronograma. Se é só isso que já está planejado desde o início do ano para você fazer. Porque você não vai quebrar o teu cronograma agora por desespero. Então, montei o cronograma ali no começo do ano, tô seguindo bonitinho. Tem 1, 2, 3, 4 matérias que são um pouquinho mais difíceis agora. Vale a pena eu ver? Vale sim, se aquilo lá tá no conjunto do teu cronograma, ou seja, se tá trabalhando em conjunto com tudo aquilo que você viu ao longo do ano, vale a pena. Esse é o primeiro caso. O segundo é quando essas matérias estão sortidas. Olha, tem algumas coisas aqui para eu ver, mas tem outras também que são mais importantes, tem outras matérias que são mais recorrentes, de modo que essas matérias que eu sei que não são tão importantes, não são tão recorrentes, são matérias difíceis que exigem um conhecimento maior, elas acabam ficando em segundo lugar, tá? E quando essas matérias ficam em segundo lugar, o que você tem que considerar para ver ou não elas? Primeiro, qual que é a tua situação, ou seja, a tua possibilidade de não vê-las. E o que vai dizer isso para você? Digamos que você seja aí um aluno que está prestando um curso que tem média de corte 700, 730, 750. São médias altas quando você pensa no geral, no total das pessoas que prestam Enem, mas
quem estuda a série sabe que são médias bem tranquilas de serem alcançadas, um 730, um 750, certo? Então, nesse caso, se por exemplo o teu nível, os pesos do teu curso, a concorrência do teu curso, tá dizendo para você que aquele corte ali é mais mediano, então vale a pena você deixar essas matérias novas, mais difíceis de lado, e colocar no lugar delas uma boa revisão, um bom aprofundamento, que eu vou falar logo em seguida. Só que, se você está prestando um curso que é muito concorrido, se você está prestando um curso que exige ali um 800 mais, um 810 mais, tem algumas matérias que, ainda que sejam mais difíceis, que ainda que sejam menos incidentes, você não pode se dar ao luxo de não saber, porque elas podem cair, ou já caíram, ou caem com menos frequência, mas podem aparecer para você e podem ser diferenciais, tá? Então, considere essas duas situações. Ah, estou com meu cronograma em dia, correndo ali normalmente meu cronograma, beleza, eu termino as matérias. Agora eu tenho algumas outras matérias, matérias mais difíceis, mais aprofundadas, matérias mais fáceis. Então o que vai considerar se vale a pena ou não você dedicar o tempo nessas matérias mais difíceis, nessas matérias menos recorrentes? O nível, o peso do teu curso. Olha, concorrência mediana e baixa, deixa essa matéria de lado. Concorrência alta, então você tem que obrigatoriamente ver essas matérias, porque como eu falei, você não pode se dar ao luxo de perder algumas questões por bobeira, certo? Mas já vou explicar para vocês como que a gente articula isso agora com as revisões e aprofundamentos. As revisões é bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Continuem fazendo da mesma maneira que eu sempre indiquei aqui para vocês. Errei no simulado, perdi uma questão no simulado, por falta de conteúdo, você vai ajustar aquela matéria, aquele conteúdo e vai colocá-lo no dia da semana para que você possa revisar. É simplesmente isso. Errei no simulado, coloco no dia da semana para revisar. Só que aí nós temos a segunda coisa, que é o aprofundamento. São aquelas matérias que, além daquelas matérias novas, além das revisões, além dos simulados, você tem que colocar no teu cronograma, porque se sabe que são matérias importantes, são matérias que muito provavelmente vão cair, vão aparecer no Enem. E diferente das revisões, que servem para tapar uma lacuna, os aprofundamentos eles devem ser feitos independente do teu nível, independente do teu nível naquele conteúdo, inclusive. Por exemplo, ondulatória. Ah não, já sou bom em ondulatória. Sei bem os conceitos, já vi a matéria uma vez, fiz uns exercícios lá, tô tranquilo, não costumo errar no simulado. Vale a pena fazer o aprofundamento? Vale, porque é uma matéria que cai muito no Enem, é uma matéria que é sempre recorrente, que cai de maneiras diversas. Então, vale a pena você pegar a ondulatória e aprofundar, ou seja, fazer um aprofundamento. Pra quê? Pra eu tampar lacuna? Não, pra você garantir que se essa matéria cair, você não vai errar, tá? Esse é o intuito do aprofundamento. Você garantir que, independente da forma com que aquela matéria caia, você vai acertar. Então, juntamente com aquelas matérias novas, juntamente com as revisões e juntamente com os simulados, você tem que colocar esses aprofundamentos também, que são essenciais para que você aumente aí o teu nível, especialmente nessa reta final, certo? Então, trabalhamos aqui com esses 4 parâmetros. Simulados, lembra da priorização de provas antigas, trabalhamos com matérias novas, faço sempre aquele cálculo, eu posso deixar algumas matérias de lado? Não posso, com base na minha nota, com base no peso que tal matéria tem no meu curso. Veja sempre revisões, continue fazendo do jeito que vocês já estão fazendo mesmo, e por fim aprofundamento. Importante vocês se aprofundarem naquelas matérias recorrentes e importantes, no caso do Enem, né, como a gente está tratando aqui especialmente para Enem. Preocupe-se em aprofundar, ou seja, garantir que independente da forma com que aquelas matérias apareçam, vocês vão acertar. Tudo isso sempre dentro daqueles princípios que eu falei para vocês, tratei como princípios de organização, tá? Deixei o vídeo mais longo, deixei o vídeo um pouquinho mais comprido, talvez com menos gente assistindo até o final, mas para garantir que quem chegou até aqui vai conseguir colocar em prática, tá? Não adiantaria nada eu fazer essa segunda parte do vídeo sem a primeira, porque você vai tentar começar um negócio do zero, você vai se frustrar e daqui 15 dias você vai voltar para assistir o meu vídeo como assistir a 15 dias para o Enem e vai fazer a mesma coisa sucessivamente em ciclos, tá? Isso aqui é ruim para mim. Poderia não colocar a primeira parte, deixar um vídeo menor, com mais visualizações, mas que não ia ser tão efetivo para vocês. Coloquem aquela primeira parte em ação, porque ela é a parte mais essencial do vídeo. Mais importante do que como vocês fazem essa distribuição é que o estudo de vocês seja produtivo. É melhor um estudo produtivo com alguns erros do que um estudo perfeito que não rende, tá? Tenham isso em mente sempre. Um grande abraço para vocês e nos vemos na semana que vem, que tem vídeo novo, tá certo? Grande abraço, até mais.